Olá a todos, bem-vindos a 40 dias de oração. Nós estamos a realizar esta campanha porque acreditamos que a oração é algo tão importante, é aliás fundamental, não é? Para a vida de cada um de nós. E eu gostaria e queria, não é? que a nossa igreja fosse uma igreja que ora, que entenda a importância da oração, que cresça em oração. E acredito que no final desta campanha, todos nós, de alguma forma, seremos fortalecidos nesta área tão importante da nossa vida espiritual, nesta prática espiritual que cada um de nós deve ter diária na sua vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes há lutas, dificuldades, mas alguma coisa que é muito importante para nós, não é? Nós precisamos de orar. E todos sabemos que a oração é um diálogo, não é? Nós falamos com Deus e depois Deus fala connosco. Nós expomos diante dele a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas angústias, não é? E depois também há um momento em que ele quer falar connosco, em que ele deseja responder em tempo oportuno às nossas orações, não é? Então eu acredito que no final destas 6 semanas, todos nós estaremos mais fortalecidos nesta área, não é? Então, neste dia, nós queremos iniciar e vamos iniciar exatamente com a lição número 1, tá bom? Depois, nos pequenos grupos, vocês poderão explorá-la, mas com este vídeo, com este primeiro vídeo, com esta primeira lição, eu queria vos falar sobre o propósito da oração. É interessante que, ao pensar nisto, a oração é uma ideia de Deus, ou seja, Deus deseja ouvir a nossa voz. Deus tem prazer em nós. E não só Deus tem prazer em nós, como Deus tem prazer que nós oremos. Deus tem prazer na nossa oração. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz dirigida a Ele, não é? Com um coração que acredita, com um coração crente, não é? Com um coração que vai para além de qualquer dúvida, porque nós sabemos que Deus, Ele quer ouvir-nos. A palavra de Deus diz que nós, quando nos aproximamos dEle, devemos aproximar-nos com fé, com confiança, não é? Sabendo que Ele está lá e que Ele nos quer ouvir e também, como eu disse há momentos atrás, em tempo oportuno, Ele nos quer responder, não é? Então, neste dia, eu gostava de vos falar acerca disto, acerca do propósito da oração. E, neste sentido, eu queria vos falar sobre 4 propósitos para a oração. 4 propósitos principais para a oração. E a primeira delas é a oração é um ato de dedicação. Portanto, a oração é um ato de dedicação. Ou seja, eu estou a dedicar a minha vida a Ele através da oração. Eu estou a dedicar o meu coração, eu estou a colocar nas suas mãos a minha vida, estou a colocar nas suas mãos o meu presente, estou a colocar nas suas mãos o meu futuro, estou a confiar completamente nele, porque, na verdade, todos nós sabemos que sem Ele, nós não somos nada, no sentido em que precisamos dele para todas as coisas, não é? Nós precisamos dele. Nós, a cada dia, precisamos da sua graça, a cada dia precisamos da sua intervenção, a cada dia nós precisamos do seu amor, a cada dia nós precisamos que ele possa agir na nossa vida. E, neste sentido, há um texto bíblico que eu queria ler com vocês, que está lá em João, no capítulo 15, de versículos 5 a 7, que eu vou ler para vocês neste dia. Diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, o Senhor Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele teve este ensinamento, ele deu-lhes esta palavra que, ao fim e ao cabo, atravessou os séculos, não é? E chegou até nós. E o que é que chegou até nós?
este pensamento, não é? Que a oração é quando eu dedico a minha vida a Ele, ou seja, quando eu entendo que Ele é o meu Senhor. E nesta palavra que nós acabamos de ler, Jesus disse mesmo, eu sou a videira, fazendo esta analogia, não é? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E eu recordo muito bem quando eu casei com a Minita, a minha sogra. Os meus sogros tinham terras, tinham vinhas e eu muitas vezes a ajudá-los ali assim a cultivar a vinha, a tratar da vinha, a sulfatar a vinha, a podar a vinha. Eu percebia muito bem esta analogia. Muitas vezes lembrava-me desta palavra que Jesus ensinou, não é? É que realmente as varas, elas estão lá e o fruto depende delas. Se não houver varas, se não houver, digamos assim, aquele poder que faz com que as varas elas possam crescer e deem fruto, na verdade não é possível. E assim connosco é a mesma coisa. O nosso Deus, Ele é que cuida de nós, não é? Eu sou a videira, disse Ele, e nós somos os ramos. Então, a cada dia do nosso viver, eu tenho que perceber isto, eu tenho que entender isto, nós temos que perceber isto. Quando nós oramos, nós estamos a dedicar a nossa vida, nós estamos a dizer, Senhor, sem Ti não é possível. Por isso, neste dia, pensa neste princípio em primeiro lugar, não é? A oração é um ato de dedicação. Depois também diz que a oração, na nossa lição, diz, o segundo ponto, a oração é um ato de comunicação. Comunicação, ou seja, quando nós oramos, nós estamos a comunicar com Deus. Estamos a comunicar o que está na nossa alma, estamos a comunicar aquilo que está diante de nós. Muitas vezes, se há um problema, se há uma outra situação, se há uma dificuldade, a oração é isso, é comunicar com Deus, como eu dizia no início, e depois também é eu ouvir aquilo que Deus me quer dizer. E a comunicação é algo tão importante, não é? Quando nós comunicamos, nós estamos a colocar diante do outro aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que vai dentro da nossa alma, como eu estava a dizer. Então, quando a palavra de Deus diz que a oração é comunicar, nós podemos encontrar isso em João, no capítulo 15, versículos 15 e 16, que diz, e este é um texto incrível, é um texto maravilhoso, é um texto que eu amo, é um dos meus textos preferidos na Bíblia, se eu posso dizer isto, diz assim, lá em João 15, versículos 15 e 16, diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando nós estamos a falar que oração é uma comunicação, nós podemos entender que Jesus quis passar, não é, esse princípio, Jesus quis passar esse ensinamento aos seus discípulos. E é tão fantástico, e certamente vocês vão concordar comigo, que Deus colocou este assunto da comunicação a um nível de amigos. Ele, o próprio Deus, está a dizer, não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Ou seja, isto quer dizer que Deus quer ser o nosso amigo. Deus quer ouvir de nós. Deus está ao nosso lado. Por exemplo, eu estou aqui sentado, não é? É como Deus estar ao meu lado, Deus vir e sentar-se ao meu lado e assumir esta posição de amizade, de amigo. E Deus chega e diz, ok, eu estou aqui, fala comigo, eu sou o teu amigo, não te estou a chamar servo, eu estou a aprofundar mais esse nível de comunicação, eu estou a chamar-te amigo. E todos nós sabemos como é importante nós termos amigos. Vocês estão a ouvir-me agora e certamente, se calhar, veio à vossa mente agora alguns amigos que vocês têm, com quem vocês podem sentar-se, com quem vocês podem, se calhar, desabafar, com quem vocês podem conversar à vontade, se calhar assuntos, por vezes, que nós não podemos conversar com mais ninguém, mas há sempre aquele amigo, não é? Aquele amigo que nós chamamos amigo do peito, em quem nós podemos confiar verdadeiramente. Agora pensa nisso e pensa em Deus,
em que Deus está a crescer no que diz respeito à oração, neste sentido da comunicação. Deus está a crescer amigo. Ele dizia aos seus discípulos, uma vez mais eu quero vos citar isto, não vos chamo servos, mas amigos, não é? Porque o servo, diz lá no texto, não sabe o que o seu senhor faz. Ou seja, não está permitido aos servos, não é? Saberem o que é que o seu senhor faz, o que é que o seu senhor diz. Mas quando ele diz, não vos chamo mais servos, mas amigos, é porque ele quer que nós saibamos o que é que ele pensa de nós, o que é que ele nos quer falar, mas também nos está a dar o à vontade para nós estarmos com ele também de alguma forma com esta confiança que estamos na presença de um amigo. Então, oração é também isto, é uma comunicação entre dois amigos. Em terceiro lugar, ou terceiro ponto que eu vos quero falar aqui neste dia, é que a oração é um ato de súplica. Nós sabemos que na nossa sociedade, no nosso mundo, há muitas religiões e muitas pessoas a suplicar a muitos deuses. Há mais de 3.000 religiões no mundo e todos eles suplicam aos seus deuses, não é? Mas aqui a palavra de Deus nos diz que quando nós olhamos para a oração como uma súplica, nós somos levados a Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz alguma coisa maravilhosa, diz assim: não se preocupem com nada, mas levem tudo a Deus em suas orações, fazendo os seus pedidos a Ele, agradecendo por tudo o que recebem. Então, a paz que vem de Deus, que é muito maior do que podemos imaginar, protegerá os seus pensamentos e as suas atitudes, pois vocês estão unidos a Jesus Cristo. Há uma diferença abismal, infinita, não é? Quando nós pensamos na oração como uma súplica, é que todas aquelas pessoas que seguem religiões, que suplicam a um Deus que nós sabemos que não está vivo, que está morto, eles suplicam, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou quase sempre, ou até nunca, eles obtêm uma resposta, porque não é possível, não é? Porque aquele Deus não está vivo. Mas o nosso Deus, este Deus, que diz que nós somos seus amigos, Ele deseja, Ele tem este desejo, digamos, nele próprio, que nós possamos suplicar a Ele. E quando nós suplicamos, e esta é uma forma de oração, suplicar a Ele, clamar a Ele, há aqui uma intenção. Qual? É que nós encontremos paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que nós só podemos ter nele, não é? Ele queria ter isto bem claro e, através do apóstolo Paulo, ele estava a dizer isto à igreja lá de Filipos, não é? Ele estava a dizer, não se preocupem com nada. Ou seja, há uma coisa apenas que vocês devem fazer, levem tudo a Deus em oração, fazendo os seus pedidos a Ele. Depois diz, agradecendo-lhe de antemão. Ou seja, confiem em Deus, confiem em mim. Não é isso que o Senhor está a dizer. É isso que o Senhor estava a dizer àquela igreja. É isso que o Senhor nos diz hoje também. Confiem em mim. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? É que possamos ter paz nele, é que possamos descansar nele, não é? Todos os outros suplicam às suas entidades, não é? Aos seus deuses, mas não há resposta, não há paz. Mas quando nós oramos, quando nós entendemos que a oração também é um ato de súplica, quando eu estou a clamar a Ele, eu posso entender que eu vou alcançar paz, porque é isso mesmo que Deus me quer dar, que Deus te quer dar. Quando nós oramos, um dos objetivos é este, alcançar a sua paz. Também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Ou seja, aqui como que Deus está a ensinar-nos, a desejar, entre aspas, a forçar, não é? Que nós oremos, que nós confiemos, porque a paz está logo ali, basta eu clamar a Ele e confiar nele. Lá no Salmo 145, versículo 19, diz, Ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem às suas leis, ouve as orações e salva
quem pede ajuda. Portanto, isto vai no mesmo sentido, não é? Quando nós entendemos a oração também como uma súplica, a súplica também é como alguém que está a pedir ajuda, não é? Socorre-me. Como Pedro, não é? Nós conhecemos este texto lá dos Evangelhos, como Pedro, quando estava a caminhar em direção a Jesus, caminhando sobre as águas e começou a afundar-se, ele clamou, ele suplicou, não é? Ele disse, Senhor, ajuda-me, socorre-me. E nós sabemos que o Senhor imediatamente estendeu a sua mão e o ajudou. Lá no Salmo 37:4 diz, deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração, não é? Então, nós podemos perceber que Ele tem este desejo, Ele quer, não é? Ele anseia que nós oremos a Ele, que nós lhe apresentemos as nossas súplicas. Lá em Mateus capítulo 7, também um texto conhecido, diz, qual de vocês, do versículo 9 ao 11, qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele é o nosso bom Pai, não é? Ele é o nosso maravilhoso Pai, que quer ouvir o nosso clamor, quer ouvir a nossa súplica. Ele está logo ali, desejoso como um bom Pai, de responder e dar paz ao nosso coração. E em último lugar, também nesta lição, a oração é um ato de cooperação. Eu gosto tanto deste pensamento, não é? Deus coopera conosco. Quando nós oramos com confiança, não é? Quando nós oramos com a nossa súplica, com o nosso clamor, a Bíblia diz também que a oração é um ato de cooperação. A oração é uma maneira de Deus permitir que sejamos parceiros dele para realizar os seus propósitos. Nós ensinamos muito na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja com propósitos. Todos nós desejamos que cada um de vocês alcance o seu propósito, o propósito que Deus tem para ti. E quando nós oramos, esta é uma maneira de Deus cooperar connosco. Nós oramos e Deus coopera connosco. Deus realiza o seu propósito através de nós. Portanto, a oração é uma forma de Deus cooperar connosco. Se eu não orar, então Deus não pode cooperar, não é? Mas se eu orar com confiança, Deus vai usar a nossa oração para nos dar os seus propósitos. Não é? Lá em João capítulo 14, versículo 12, diz assim, digo a verdade. Portanto, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, não é? Que coisa incrível, coisa maravilhosa, não é? Recebe esta palavra no teu coração, neste dia. Ele está a dizer isto, não é? Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu fiz e fará as maiores. No sentido em que nós temos mais tempo. Jesus teve o seu ministério aqui durante aproximadamente 3 anos, mas nós temos a nossa vida inteira, não é? Para o servir, para orar, para confiar e deixar que o Senhor possa cooperar connosco e as suas obras, não é? O seu propósito realizado em nós será alguma coisa grandiosa na nossa vida. Também João, no capítulo 14, 13 e 14, versículos que vêm a seguir, diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Que coisa, não é? É uma promessa. Vejam, Deus está a colocar a sua palavra aqui assim diante de nós. Ele está a dizer, eu o farei. Aquilo que vocês me pedirem, não é? Em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, eu o farei. Se nós o fizermos, se nós o pedirmos, de acordo com a sua vontade, Ele o fará. Aliás, deixa-me dizer que Ele está desejoso de o fazer. As tuas orações libertam o poder de Deus sobre as situações desesperadas. Elas conseguem penetrar nos lugares onde nenhum homem, nenhuma mulher consegue penetrar. A tua oração é, muitas vezes, invadir o impossível. A tua oração chega onde mais ninguém chega. E Deus quer usar a tua oração. Deus quer cooperar contigo. E a última escritura que eu vos quero ler aqui é em Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz, o Espírito do Rei é como um ribeiro que a mão do Senhor dirige para onde quer. Veja, o Espírito do Rei é como um ribeiro que a mão do Senhor dirige para onde quer.
há este sentido que a mão de Deus, ela age como algo invisível que está a usar a tua oração. Ele quer cooperar contigo, Ele quer cooperar connosco para que o seu propósito, na verdade, ele seja cumprido na nossa vida. Então, lembra-te, neste dia, a oração é um ato de dedicação, a oração é um ato de comunicação, a oração é um ato de súplica e a oração é um ato de cooperação. Pensa nisto neste dia e absorve isto na tua alma e deixa Deus usar-te nestes dias. Que Deus ricamente vos abençoe e até para a semana. Um abraço.